Jesus, amados espíritos, nosso canal aqui, pastor Roberto Massi, e também aos nossos ouvintes do canal. Quero convidar você a conhecer o nosso trabalho. Nos dê oportunidade, eu quero facilitar para que você venha conhecer um pouco mais das Escrituras e também investir mais na sua chamada e no seu ministério. Na descrição desse vídeo, você vai ter o nosso contato de WhatsApp para que você possa nos convidar e também ter informações salutares sobre o nosso instituto e sobre os nossos cursos. Nós temos um leque de curso para que a gente possa ajudar você a ir do outro lado. Nessa ocasião, irmão, nós vamos continuar aqui com a nossa série, Os Pré-Reformadores. Nós estamos na aula de número 12. E eu quero aqui, de antemão, para que você que chegou aqui por acaso, mas eu vou aqui espiritualizar, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para que você visse e ouvisse um pouquinho sobre esses pré-reformadores e também as suas ações contra o clero daquela época. Eu quero aqui passar para vocês também, ó, que nós temos o nosso material único do nosso Instituto El Shaddai. Nesta ocasião, nós estamos estudando sobre a história da igreja no último bimestre aqui de 2024. E também nós estamos pautados aqui na página 29 e eu também estou pautado na página 35. Eu só mencionei pelo menos duas frases, muito pouco, sobre esse grande homem de Deus também, pré-reformador, chamado Jerônimo de Savonarola. Então, é óbvio, irmãos, que o nosso intuito aqui é fazer você também ser um pesquisador. Todo defensor da fé, todo bom estudante da palavra é também um exímio pesquisador da palavra de Deus e também no que tange a história da sua igreja. Nós estamos aqui debaixo, irmãos, de uma matéria chamada História da Igreja, História do Cristianismo. Depois de Wycliffe, depois de John Huss, veio agora Savonarola, esse homem que certamente influenciado também por esses pré-reformadores. Então me dê alguns minutinhos da sua atenção. Para você que é aluno, pegue o seu caderno de anotação, pegue a sua água ungida, pegue também as suas versões bíblicas, porque pelo menos alguns versículos nós vamos ler nesse fator tão importante dessa aula. E eu quero que também você me faça um outro favor, por gentileza. Chegou até aqui, compartilhe esse vídeo. Alguém vai precisar de entender e vai servir de motivação para o ministério também, e que você seja a boca verdadeiramente de Deus, defendendo a palavra do Senhor, como foram esses pré-reformadores e bons homens e mulheres de Deus que nós temos aqui no nosso século 21. Vamos lá, irmãos, rapidamente aqui, ó. Ele nasceu em 1452, 1498. Se você for fazer uma continha matemática, você vai observar que ele viveu muito pouco tempo. Então, o seu tempo ministerial foi muito curto. E nós vamos também falar o porquê. Esses versículos aqui eu vou deixar para o final, tá bom? É a cereja do nosso bolo. Meus amados irmãos, Savonarola era um homem cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Ele muito cedo ingressou como monge, ele se adaptou ali à palavra do Senhor, tinha bons escritos que depois da sua morte continuou com o seu legado. E nas suas pregações, sendo bem sintético aqui nas minhas palavras e também na breve biografia de Jerônimo de Savonarola, as pessoas choravam quando ele pregava. Esses cultos chamavam muito a atenção também das pessoas mais cultas, da hierarquia daquela época em Florença, na Itália. Então, obviamente que chamando a atenção e esses cultos cheios do poder de Deus, onde as pessoas choravam mais do que riam, olha, preste atenção nessa observação. As pregações aqui no século XXI, irmãos, no meio pentecostal e neopentecostal, tem feito as pessoas mais rirem do que chorar. A palavra de Deus, por ora, ela convence, mas também ela confronta os nossos pecados. E ela nos causa, às vezes, dor, mas não mata. Pode até machucar, mas não mata.
Era assim que este homem de Deus, Savonarola, via o contexto da sua época, o contexto sobre a igreja, que estava imergida em corrupções, estava imergida também em vícios, era justamente contra a palavra de Deus. O clero daquela época pensava que dominava tudo e mais um pouco, assim como os outros pré-reformadores que eu comentei na videoaula passada. E esse também, homem de Deus, foi influenciado a justamente denunciar o pecado do clero e também do regente de Florença e também o rei de Nápoles. Meus irmãos, então ele vinha contra tudo e contra todos. Ele ficou muito famoso por pregar justamente na Catedral do Duomo, em Florença, na Itália. O regente da Florença, por sua vez, chamado por Lorenzo, esse regente de Florença, segundo fatos históricos, chamou ele justamente para atrair popularidade, atrair finança para ali Florença. E acabou ali chamando um boca de ouro, o boca de Deus ali na Itália. Ele ia na contramão justamente aquilo que a igreja, aspas, tá? A igreja romana defendia, ele se opunha, mesmo estando na própria igreja católica romana. Abro aqui um espaço importante, irmão, que esses pré-reformadores, como os outros reformadores também, que nós vamos citar, grande parte deles não queriam, preste bem atenção, sair da igreja romana. Eles queriam que tivesse justamente uma reforma dentro da igreja, porque eles viam na sua ótica bíblica que eles estavam saindo justamente da palavra do Senhor. A igreja, então, estava fugindo dos preceitos bíblicos. E é para isso que nós somos chamados também, para denunciar o pecado e para se opor tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus e contra o evangelho do Senhor. Esse regente Lorenzo, lá de Florença, da Itália, ele contratou até mesmo, preste bem atenção, um pregador para ir contra Savonarola. A história diz, eu estou me baseando aqui, irmãos, no livro do Heróis da Fé. Muito que eu estou falando aqui em dados biográficos, eu quero passar para você do lado, aí do outro lado, e indicar também um livro de Orlando Bauer, Heróis da Fé. Ele vai falar de Savonarola, logo depois ele vai falar de Lutero. Nós aqui, irmãos, vamos falar de Savonarola, e eu preciso de falar de Zwinglio e Calvino para depois falar justamente sobre Lutero. Nessa ocasião, reforçando, estamos falando sobre o pré-reformador Jerônimo Savonarola. Então, esse regente de Florença, ele até contratou alguém para pregar contra. Mas a eloquência, irmão, e a ousadia, e o poder que esse homem tinha através do Espírito Santo, conquistou muito mais público, e ele ficou muito mais famoso. Diz a história, irmãos, que várias oportunidades, quando ele estava ali cheio do poder de Deus, ele ficava estático. E numa ocasião, pessoas viram ele ficar no púlpito por pelo menos 5 horas estático. Dizem as testemunhas que o seu rosto brilhava, transluzia de tanta virtude e poder. Era um homem muito devoto, ligado à oração e à leitura da palavra do Senhor. Lembre-se, a imprensa nessa época era novidade, mas ele deixou muito conteúdo, e por isso que houve ali um legado, e chegou certamente aos outros reformadores. A França, irmãos, preste bem atenção, invade Florença, vírgula importante. Por que invadiu? O homem de Deus, chamado Jerônimo Savonarola, profetizou literalmente, preste bem atenção, que o regente de Florença, que o rei de Nápoles e o papa em questão iriam morrer. Olha só o homem de Deus profetizando, cheio do poder de Deus. Sabe o que houve? Esse regente, esse rei de Nápoles e o papa, um ano depois, morreram.
morreram. E aí houve justamente o quê? A invasão dos franceses ali em Nápoles, ali em Florença. Mesmo assim, irmãos, esse homem de Deus continuou profetizando, continuou pregando contra justamente o poder bélico e também o poder religioso daquela época. Foi tanta influência, preste bem atenção nisso daqui, irmãos, você precisa ser uma pessoa que influencia as outras pessoas aí do outro lado. Foi tanto poder, irmãos, e as suas pregações chamavam tanta atenção, que chamou a atenção até mesmo das crianças. Em procissões, elas pegavam máscaras, envolvido também com adultos e jovens ali, cheio do poder de Deus, pegaram livros obscenos, e diz a história que juntou uma pilha de pelo menos 20 metros de altura. E eles pegaram esses utensílios, esses livros profanos, e queimaram na praça de Piazza. Vocês estão vendo, irmão, o poder verdadeiramente que a palavra faz? O verdadeiro avivamento, irmãos, está ligado nas ações justamente pós-culto. Nós precisamos de ser a igreja pós-culto. E era isso, irmão, que Savonarola queria. E ele conseguiu influenciar através da palavra muita gente. Isso chamou muito a atenção. Até que o Papa em questão excomungou e também mandou que prendesse ele, acorrentasse ele, irmão. E ele foi queimado em praça pública. Que coisa. Mas uma das últimas frases desse nobre homem de Deus, Jerônimo de Savonarola, sendo queimado, ele disse assim: muito mais o meu Jesus sofreu por mim. Não reclame, irmão, das perseguições. Não reclame que de repente você está sofrendo com perseguições internas. Porque eu falei há minutos atrás que Savonarola sofreu perseguições internas da igreja onde ele estava. Que você continue firme, guiado pelo Espírito Santo, não desista, prossiga, não morra por falta de conhecimento. Nós estamos disponibilizando essa ferramenta importante para o seu ministério, pregador da palavra. Vamos para a lousa? Vamos pegar a nossa cereja do nosso bolo com o principal, que é a palavra do Senhor. Eu coloco aqui Atos 5:29. Importa obedecer a Deus que os homens. Entenda bem, irmãos, que quando o poder político vai contra a palavra do Senhor, se opõe a nós também. Nessa ocasião, não é nada de anarquismo. É Pedro cheio do poder de Deus aqui. Importa obedecer a Deus do que os homens. Ainda estamos, irmão, num país laico chamado Brasil, aonde temos liberdade para cultuar e explanar a nossa fé. Mas eu já falei em várias videoaulas como os nossos irmãos cristãos são perseguidos em países como Cuba, Coreia do Norte, aonde impera o islamismo. Também deixo para vocês 1 Pedro 4:16, que eu vou ler. Eu vou ler. 1 Pedro, vamos lá para a primeira carta de Pedro. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo de número 4, e o versículo é o 16, que diz assim: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Está sofrendo? Eu sei que é difícil. Glórias a Deus. Faça igual Savonarola. Muito mais o meu Jesus sofreu por mim. Também, olha que bem-aventurança tremenda, dita pelo Mestre em Mateus capítulo 5, e o versículo é o 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguições. Bem-aventurança, irmão, é felicíssimo, mais do que feliz. Feliz é você que sofre por o amor de Jesus Cristo. Olha que maravilha. O mundo, irmão, preste bem atenção, como odiara Lutero, Wycliffe, Hus, Calvino,
Savonarola e tantos outros grupos e homens de Deus, e continua odiando. O mundo nos odeia. João 15:16, nós vamos ver. Agora no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 15, e o versículo é o 18, é isso? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, crente. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós, do que a vós, eles me odiaram. Olha a Bíblia para você. Antes de te odiar, odiou a Cristo. Você é cristão? Se prepare para ser odiado. O mundo, irmão, é o sistema. O mundo é o sistema é do mal. O espírito do anticristo já está imperando, irmão, no sistema do mundo. E ele se opõe contra a palavra, ele se opõe contra você. Não se engane, o mundo te detesta. Mateus 24:9. Seremos odiados por causa do nome de Jesus. Seremos odiados por causa do nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você e que você possa se interessar em estudar com mais profundidade as Escrituras do Senhor. Meu muito obrigado mais uma vez.